O exercício 3 ele diz exatamente assim, ó. Numa competição de motocicletas, os participantes devem ultrapassar um fosso e, para tornar possível essa tarefa, foi construída uma rampa conforme mostra a figura. Então eu desenhei essa figura aqui para ficar mais claro, para ficar mais fácil a gente resolver esse exercício. Isso aqui é o fosso, aqui são as rampas. Vamos continuar a leitura. Desprezando as dimensões da moto e considerando o L igual a 7 metros, cosseno de 10 igual a 0,98, seno de 10 igual a 0,17, determine a mínima velocidade com que as motos devem deixar a rampa a fim de que consiga atravessar o fosso. Faça G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então o exercício ele deu todas as informações que a gente precisa. Eu coloquei tudo aqui, ó. Comprimento, que é esse L aqui, cosseno de 10, seno de 10 e a gravidade. E aí eu não sei desenhar uma moto e representei como se fosse aqui a roda da moto, a roda da frente da moto. Essa daqui representa a velocidade inicial que a moto tem que sair aqui da rampa para conseguir passar pelo fosso. E aí o exercício ele quer que a gente determine qual que é o valor dessa velocidade inicial. Tem duas maneiras de solucionar esse exercício. Uma é um pouquinho mais complexa e a outra é mais simples. Só que a maneira mais complexa é uma maneira que eu acho que, como ela é um passo a passo, né, ela acaba sendo mais difícil de você ter problema. A outra, se você só tem que lembrar de uma forma. Se lembrar de uma forma, você consegue resolver também. Só que daí você tem que ficar decorando uma certa forma, né? Que não é muito legal. Porque quando os alunos vão fazer um vestibular, estão um pouco nervosos, então acaba sendo complicado aí para ficar decorando um monte de forma, tá? Mas ó, imagina aqui, ó. Essa aqui é a velocidade inicial, tá? Com que a moto ela vai ter que sair desse ponto aqui para poder chegar do outro lado. Primeira coisa, decompõe essa velocidade. Tá vendo que essa velocidade aqui, ó, ela tem uma angulação de 10 graus em relação à horizontal. Então tem que decompor em Vx e Vy. Decompus aqui, Vx, Vy. Como que encontra o valor de Vx e Vy? Lembra, Vx, que no caso aqui, ó, se eu fechar um triângulo, arrastar esse V0y para cá, vou fechar um triângulo. Você vai perceber que o Vx ele é o cateto adjacente. O cateto adjacente está associado ao cosseno do ângulo. Então, por isso que para encontrar o Vx é V0 vezes cosseno. E o Vy, que vai estar aqui, ó, ele vai ser o cateto oposto, que está associado ao seno. Por isso que V0y é igual a V0 seno de θ. Uma dica, né, que eu sempre dou para os meus alunos para poder gravar isso aqui é o seguinte, ó. O Vx está com o ângulo, então você usa cosseno. O V0y está sem o ângulo, então você usa o seno. Por quê? Com o ângulo, cosseno. Com o ângulo, cosseno. Aqui, ó, V0y, sem o ângulo, seno. Sem seno, sem seno. Tudo bem? Sem o ângulo seno, com o ângulo cosseno. Então, se você usar essa tática aí, você consegue decompor qualquer tipo de vetor de uma maneira muito simples, sem precisar ficar lembrando lá das relações de trigonometria. Então, eu coloquei aqui, ó, o Vx vai ser V0 vezes 0,98 e o V0y V0 vezes 0,17. Para eu encontrar esse V0, eu posso usar a informação de que o alcance, que é igual a L, né, que o exercício deu o valor do L, o alcance é igual a Vx vezes o tempo de voo. Porque o alcance é o L, né, é o próprio L. Aqui eu tenho o Vx, aqui o tempo de voo. O L vale 7, o Vx é igual a V0 0,98, que eu substituí aqui, e o tempo de voo. Então eu só preciso achar o tempo de voo para achar o V0. E acabou o exercício. Só que o problema é achar o tempo de voo, né? O tempo de voo é um probleminha aí. Tempo de voo, o tempo de voo ele é igual a 2 vezes o tempo de subida. Você concorda que esse objeto aqui ele vai subir e depois vai descer? Então ele tem um movimento vertical e um movimento horizontal ao mesmo tempo. Para achar o tempo de subida, que a gente vai ter que achar o tempo de subida para multiplicar por 2. É só analisar o movimento na vertical. Você lembra que na altura máxima a velocidade é zero, né? Velocidade y. Porque aqui na altura máxima eu vou ter Vx e Vy. Então na altura máxima a gente sabe que Vy é igual a zero. Então a gente pode usar o quê? Pode usar a função horária da velocidade, porque o Vy na altura máxima é zero, mas o V0y é exatamente a velocidade que ele saiu daqui, ó, que é esse valor aqui, que é V0 vezes 0,17. Então eu vou substituir aqui o valor do V0y, vou colocar zero aqui no Vy, porque é na altura máxima, a gravidade é igual a menos 10 e esse tempo aqui é o tempo de subida. Então eu passo o menos 10t para cá positivo e 10 dividindo. Então o tempo de subida vai ser V0y dividido pela gravidade. A gravidade é 10 e o V0y a gente acabou de falar aqui, né? Acabei de falar para vocês, que é V0 vezes 0,17, substituir aqui.
Dividir o 0,17 por 10 dá 0,017. Então, o tempo de voo é 2 vezes isso daqui. Coloquei aqui, ó. Agora que a gente sabe o tempo de voo, a gente pode substituir aqui, ó, no lugar do t aqui. Substituindo o tempo de voo, agora é só fazer conta. V0 vezes V0 é V0 quadrado. 0,98 vezes 2 vezes 0,017 vai dar esse número feio aqui, ó, 0,03332. Aí passa aqui dividindo, aí você extrai a raiz quadrada, a velocidade inicial é igual a 14,5 metros por segundo. Dá um pouco de trabalho? Dá, com certeza dá. Tem uma outra opção que você pode usar essa expressão pronta aqui, né? Isso aqui é a forma para alcance. Você consegue utilizar ela aqui para resolver de uma maneira mais rápida, só que daí você tem que ter aí um gingado, né? Porque, ó, o A é o alcance, que é o L, né? Que vale 7. Joga 7 aqui. E aí você tem que encontrar o valor do V0. Esse V0 aqui está ao quadrado. A gravidade é 10. Aqui é o seno de 2θ. O seno de 2θ seria, no caso aqui, seno de 2 vezes 10, seno de 20. Seno de 20 você não sabe de cabeça, né? Então o que você tem que fazer aqui? Tem que usar uma relação trigonométrica. O seno de 2θ é a mesma coisa que 2 vezes seno θ cosseno θ. Ou seja, 2 vezes o seno de 10 vezes o cosseno de 10. E você tem o valor do seno de 10 e o cosseno de 10, então você poderia fazer essa jogadinha aqui. 2 vezes esses valores, tal, daí você passa dividindo aqui, o resultado que dá isso aqui, você passa dividindo, e você vai chegar exatamente nesse valor, tá? Só que eu acho mais difícil se o aluno tem problema para gravar, né? Se ele tem que gravar muitas formas, né? Ele acaba ficando nervoso e esquecendo na hora da prova. Mas tem essa opção aí. Se você lembrar da forma de alcance, você pode usar ela que vai ser muito mais rápido a resolução de exercício. Mas eu te mostrei aí duas maneiras de resolver, beleza? Partiu para o próximo vídeo.